Nações estão aflitas com a possibilidade de um lançamento de um artefato que pode realmente revolucionar a arte da GUERRA. Então, esse artefato é um artefato completamente novo e nós vamos falar sobre ele. E nós queremos mostrar para vocês não somente a nossa opinião, nós vamos mostrar para vocês, através das notícias de várias empresas de jornalismo, nós vamos mostrar o que pode acontecer quando um artefato desse for lançado sobre a área, um espaço aéreo de uma nação. Primeira coisa, se esse artefato que chama-se EMP, o EMP, é um artefato que libera ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, elas derrubam todo o sistema elétrico de um país. Não somente as áreas elétricas residenciais, mas também todo o sistema elétrico dos veículos, dos navios, dos trens, dos metrôs. Então nós vamos ver aqui o que é que esses jornalistas, o que é que esses especialistas estão falando, o que pode acontecer se um artefato desse for lançado. Nós sabemos as tensões que estão existindo entre Rússia e outras nações. Nós sabemos das ameaças e outras colocações que esse senhor, o presidente dessa nação russa, já falou dessas possibilidades. Então agora nós vamos falar para vocês do que é que acontece se um artefato desse for lançado no céu de uma nação. Em primeiro lugar, por anos, aquela nação ficará sem energia. Segundo lugar, aquela nação ficará sem luz, não haverá luz, não haverá também água, porque as águas são transportadas através de máquinas para as residências, então não haverá também fornecimento de água. Há um estudo que diz que se esse artefato for lançado, aproximadamente 90% das pessoas, daqueles habitantes daquela nação, eles vão simplesmente descansar. Então, o que vai acontecer também, meus queridos, com a polícia não poderá ser chamada, não poderá ser acionada. Também os bombeiros não poderão ser chamados. Também as ambulâncias não poderão ser chamadas. Os hospitais não irão funcionar porque as máquinas estarão desligadas. A UTI também desligada. Não haverá transportes, não haverá internet, nem telefone, e os bancos não estarão funcionando, então não haverá circulação de dinheiro. Sabe, queridos, haveria alguma coisa pior do que um cenário como esse? Nós vamos falar para você daqui a pouco o que poderá ser pior do que o lançamento de um artefato desse chamado de EMP. Mas antes nós vamos mostrar para vocês aqui que nós não estamos falando de algo de nossa imaginação, nós não estamos falando de um canal desacreditado, de uma empresa de jornalismo desacreditada, não. Nós vamos mostrar para vocês aqui as maiores empresas de jornalismo cobrindo essa possibilidade, falando sobre a possibilidade desse artefato EMP ser lançado nos céus de alguma nação. E começamos, por exemplo, com a CBS, né? A CBS nos mostra aqui, olha, a linha de energia de um país poderá sofrer um ataque. Aqui nós mostramos o presidente da ONU falando que há realmente a possibilidade de ataques. Não somente ele, o próprio Putin falou um dia desses também, se você procurar, o presidente Biden também falou dessa possibilidade de uso de artefatos cada vez mais perigosos. Aqui também nós estamos vendo uma reportagem da CNN, né? A anterior foi da CNBC e é agora da CNN mostrando um avião e esse avião pode levar esse artefato e esse artefato sendo lançado, então todas essas coisas que eu falei para vocês podem acontecer. Aqui nós temos uma outra rede de televisão, a Fox News, falando sobre um ex-militar infiltrado dentro lá de toda a inteligência, falando que se isso acontecer será um caos e que os Estados Unidos precisam fazer alguma coisa urgente para evitar esse tipo de artefato ser lançado. Aqui nós vemos uma rede de televisão que vai para todo o Oriente chamado Al Jazeera. E aqui nós temos um senhor especialista falando sobre
a questão dos perigos, se esse artefato for lançado, ele existe já, e outros especialistas afirmam que não se trata de quando, mas a certeza de que poderá ser lançado a qualquer momento. Aqui nós vemos também uma outra empresa, a National Geographic, falando sobre essa possibilidade. Então, meus queridos, aqui nós temos uma outra reportagem agora da CBN News, falando sobre 5 anos depois, o que pode acontecer com os Estados Unidos se uma coisa dessa, se um artefato desse for lançado. Mas haveria algo pior ainda do que um artefato desse? Haveria algo pior ainda do que um cenário desse? Sim, meus queridos. E nós vamos encontrar na palavra de Deus. Eu quero falar para vocês que por causa da nossa cobiça, por causa do nosso egoísmo, por causa do nosso amor ao dinheiro, por causa da nossa preocupação com a nossa vida, com o nosso bem-estar, muitos estarão perdendo a sua salvação. Então, o que é que pode acontecer pior do que esse evento que envolve também trevas, também escuridão, porque os países ficariam em escuridão. Mas nós vamos falar de uma escuridão ainda pior do que essa. Jesus falou da história de um homem muito rico, de um rei que deu uma festa, e nessa festa, nesse banquete que estava para acontecer, ele mandou sair convidando todas as pessoas. E olha só o que essas pessoas disseram. Nós estamos lendo aqui Lucas 14, verso 16. Certo homem preparou um grande banquete e convidou as pessoas. Na hora de começar, ele enviou os seus servos para dizer: venham, está, pois, tudo pronto. E nós estamos vendo isso, nós estamos vendo que está quase tudo pronto para a volta de Jesus. Mas eles começaram um por um dizer assim, dando desculpas. No verso 18, acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Me desculpe, mas eu não posso ir. O outro disse assim, eu comprei 5 juntas de bois e estou indo experimentar essas juntas. Por favor, me desculpe, mas eu não posso ir. O outro disse, eu estou me casando, acabei de me casar, não posso ir. Se você ler com calma, você vai ver que Jesus estava ali falando das preocupações da vida, do amor ao dinheiro. Na sequência, você vai ver que Jesus disse assim, olha, não se pode servir a Deus e às riquezas, não se pode servir a Deus e a mamon. Então o Senhor nos faz um convite para mudarmos de vida. O Senhor nos faz um convite para mergulharmos em sua obra. E nós vivemos como se nada estivesse acontecendo. Nós estamos vendo a brevidade das coisas, que esses eventos poderão acontecer a qualquer momento. Vocês imaginem se isso acontecer no Brasil, ou mesmo na América. O que é que vai acontecer com as bolsas de valores, com tudo? Mas a minha preocupação não são com as trevas lá fora. A minha preocupação é se há trevas dentro do meu coração. A minha preocupação como pastor é se há trevas dentro do seu coração, meus queridos. Porque Jesus disse assim, olha, Mateus 6, 21. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Meus queridos, Jesus falando aqui, repito, não se pode servir aos 2 senhores, pois odiará a um e amará ao outro. Nós sabemos que na igreja somente 10% trabalha para Deus. 10% estão engajados, envolvidos na obra de pregar esse evangelho que Jesus nos ordenou. E 90% não faz nada, são servos inúteis. Meus queridos, esse é o momento de abrir os olhos. As notícias nos mostram que o fim está próximo. Jesus nos diz que se haver dentro de nós alguma treva, se houver trevas nos nossos olhos, né, cobiçando o dinheiro, cobiçando as coisas desse mundo, cobiçando as coisas materiais e evitando o seu convite, não atendendo o seu convite, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo, eu tenho que fazer minha faculdade, eu preciso fazer aquilo outro, e o reino de Deus colocado para trás, e nós sabemos do conselho de Deus que é, em primeiro lugar, o seu reino.
o seu reino, e todas as coisas serão acrescentadas. Eu vou terminar o vídeo aqui, meus queridos, porque muito pior do que um cenário de um artefato desse ser lançado no céu brasileiro ou no céu americano e provocar tremendas trevas, muito pior do que isso são as trevas do meu coração. Em João 1 nos diz o seguinte, presta bem atenção: estava chegando ao mundo a luz verdadeira, que ilumina todos os homens. Aquele que é o Verbo, a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Que coisa terrível, que coisa triste. Será que Jesus agora está voltando para buscar o que são os seus, mas por causa das coisas desse mundo, estamos atrasando a nossa santificação, estamos atrasando a nossa consagração, estamos atrasando a nossa entrega por causa das coisas desse mundo, estamos atrasando o trabalho de Deus e o Senhor está demorando para voltar. Meus queridos, Ele veio no passado para os seus e os seus não os receberam e agora Ele está voltando, Ele está muito perto de voltar. Será que isso vai acontecer de novo? Só que se isso acontecer novamente agora, vai ser fatal. Vida eterna ou morte eterna. Vamos continuar adiando. Contudo, para terminar com coisa boa, né? Verso 12, agora eu estou lendo João 1, agora verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse é o meu desejo, amigo. Que você acorde, que você desperte. A coisa mais terrível anunciada nesse vídeo não são os artefatos que podem ser lançados e provocarem trevas, mas como está a situação do meu e do seu coração. Buscai hoje o Senhor. Buscai uma verdadeira conversão. Chega de adiamentos, de postergação. Esse é o momento, não por causa da perspectiva de coisas ruins, mas porque amanhã mesmo eu posso não despertar. Eu posso daqui a uma semana não estar mais gravando esses vídeos. Você, meu querido, pode receber uma notícia terrível. Eu posso receber de um médico e estarmos com os dias contados. O que vamos fazer com a nossa vida? O que vamos fazer da nossa vida agora, nesse momento? Entrega o teu caminho ao Senhor, urgentemente. Que Deus te abençoe, que eu e você estejamos preparados para hoje. Hoje, se formos chamados, sabermos que seremos herdeiros da vida eterna pelos méritos de Jesus Cristo, o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e Deus de nossa vida. Que Deus te abençoe muito. Até o nosso próximo vídeo. No nome de Jesus. Amém.